5 coisas que você não deve fazer se você for mãe de atleta e quer ver o seu atleta evoluir. Oiê, eu me chamo Marie Pontes, sou mãe de atleta e também sou estudante de psicologia. E hoje eu vim aqui nesse lugar de fala como mãe de atleta, como mãe que já passou e já cometeu esses erros que talvez você esteja cometendo e não faz ideia que isso pode estar minando a autoconfiança do seu filho. Esse primeiro erro, ele é bem comum, principalmente no início da vida de atleta. Começar a torcer, vai começar a assistir os primeiros jogos, que é justamente a gente achar que é a técnica do filho também. E quando eu digo que é achar que é a técnica do filho também, é porque você ensinou o seu filho quem são as autoridades na vida dele. Vocês da casa, você, a mãe, o pai, o tio, a avó, enfim, quem convive com ele, sabe que você é a autoridade. E quando chega em quadra, a autoridade se torna o técnico. E aí a gente cai nessa de ficar gritando ou ditando o que ele deve fazer em quadra lá da arquibancada. Lá daquele lugar que a gente tá pra torcer. A gente não tá ali pra dizer o que ele deve ou não deve fazer. A gente tá ali pra apoiar ele naquele esporte que ele escolheu. Então, quando você chega da arquibancada, filho, entra e chuta. A partir daquele momento, tá dizendo pra ele o que ele deve fazer. E inconscientemente, ele vai ficar naquela confusão interna na quadra. Se ele deve estar ouvindo o técnico, que passou as orientações técnicas pra ele e que vem trabalhando com ele a partir dos treinos, ou você, que você tá ali pra torcer pra ele. Então, você não tá numa posição ali de técnica. Por mais que você entenda o esporte, que muitas vezes os filhos, ele querendo ou não, eles seguem que o pai já fez ou a mãe já fez. O ideal é que você confie no técnico que você escolheu pro seu filho fazer o esporte. Então, a sua posição lá na arquibancada é torcer pelo seu filho, é torcer pela evolução do seu filho. As jogadas, o que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer, não é com você, é com o técnico. O segundo erro que acontece bastante, principalmente após um jogo que o desempenho dele não foi tão bom, ou que ele não gostou, ou após um treino que ele não conseguiu fazer alguma coisa que o técnico propôs pra ele fazer, é ele não querer ir treinar um dia depois ou naquela semana seguinte. E aí ele vai arrumar algumas justificativas. Tá doendo, com dor de cabeça, tô cansado, conseguindo fazer o que o técnico mandou. Aí entra um papel fundamental seu como mãe, que é justamente passar essa confiança pra ele, de que você tá ali com ele, que você entende o que ele tá falando, mas que ele também precisa entender que a partir do momento que ele se dispôs a se dedicar a um esporte, ele também vai precisar ter disciplina, constância, e ele vai precisar ir treinar algumas vezes mesmo sem vontade, porque essa evolução dele vai vir justamente desses pequenos fragmentos, desses pequenos treinos que muitas vezes ele não quer ir treinar porque aconteceu alguma coisa no sentido de que ele não conseguiu fazer alguma jogada, ou ele veio de um campeonato que o desempenho dele não foi muito bom, mas é justamente ali, naqueles treinos que ele tem todos os dias, ou não sei a rotina do seu filho como é no treino aí, mas é naqueles treinos que vai fazer com que ele evolua cada vez mais. É a disciplina. Então, eu sempre costumava trazer essa clareza aqui pro meu filho, por exemplo, eu dizer ele, filho, vê só, mamãe precisa trabalhar todo dia. Nem todo dia mamãe quer ir trabalhar. Às vezes eu tô cansada, às vezes eu tô chateada, às vezes eu tô estressada, mas eu preciso ir trabalhar todo dia. O treino, ele vai funcionar basicamente a mesma coisa que o trabalho de mamãe, mas você tem uma opção de escolha de ir ou não ir. Porém, quando você não vai, é menos um dia que você tem pra evoluir, é menos um dia que você tem pra aprender. E o nosso processo de vida, ele não é linear, ele não é um processo reto, ele é um processo de altos e baixos. Então, do mesmo jeito que tem vezes que eu não quero ir pro trabalho, mas eu vou, e lá eu consigo aprender alguma coisa nova, eu consigo evoluir. A mesma coisa é o seu treino. Você vai pro treino, vai aprender alguma coisa nova, vai destravar alguma outra coisa, vai conseguir fazer um pouco da coisa que você não estava conseguindo fazer anteriormente. E isso é que vai trazer pra você uma evolução a longo prazo. Não é um botão que você vai chegar, vai conseguir executar aquela atividade perfeita e plenamente. Não, não é. É um processo. Terceiro erro que acontece bastante, principalmente a gente que é mãe, os filhos treinam em 2 lugares ou mais de 2 lugares, né, durante a semana. A gente fica com pena dele e a gente começa a arrumar a mala de treino dele. Só que, a partir do momento que você começa a arrumar a bolsinha do treino dele, que ele vai pra um treino, ele vai pro outro, e a desculpa que a gente dá inconscientemente pra gente é o quê? Não, mas eu arrumo pra ele não esquecer
esquecer nada. Eu arrumo porque da escola ele vai pra tal treino, depois ele vai pra tal treino. Então, pra ele não esquecer nada, eu arrumo, porque é mais rápido. A partir do momento que você faz isso, você tá dizendo ao seu filho, inconscientemente, que ele não precisa tomar decisões. Eu não preciso tomar a decisão de olhar o meu grupo do WhatsApp, saber o que o meu técnico tá falando, sobre o que vai acontecer no treino, sobre a hora que eu preciso chegar no treino. Não, porque eu, como mãe, tô dando as respostas para o meu filho. E você concorda comigo que qualquer esporte, qualquer coisa na vida, na verdade, a gente precisa aprender a tomar decisões. E o esporte é muito importante para isso também. Se você não dá essa tomada de decisão pro seu filho, começando lá, na hora de arrumar a mala, você tá minando essa autoconfiança dele. Você tá minando essa tomada de decisão dele. Que ele vai precisar de ter em quadra. Ele vai precisar de ter no esporte. Porque muitas jogadas e a postura dele em quadra é uma tomada de decisão. A forma como ele entra em quadra é uma tomada de decisão. Se eu vou bloquear, se eu vou marcar, se eu vou infiltrar, se eu vou arremessar. Eu tô falando aqui no lugar de mãe de atleta de basquete, né? Mas isso serve pra todos os esportes. Então, é uma tomada de decisão. A partir do momento que você mina isso dele, que você tira isso dele, achando que tá ajudando, você não tá ajudando. Você tá ensinando ele a receber as coisas de mão beijada. Onde ele precisa aprender a tomar decisão. Ele precisa aprender a arrumar a mala dele, que ele vai levar pros treinos. Ele precisa pensar na logística que ele precisa pra essa mala tá pronta. Eu preciso de uma toalha pra tomar banho, eu preciso de um sabonete, eu preciso de uma meia, eu preciso de uma basqueteira, eu preciso de um padrão X, eu preciso de outro padrão X, porque de lá eu vou pra outro lugar pra treinar. É isso. Você acaba que treina ele a tomar decisões, a se organizar. E quando você arruma a malinha dele, você tira isso dele. Quarta coisa que você faz e que possivelmente também está minando a autoconfiança do seu filho: comparar ele com o outro atleta. Às vezes a gente fala assim, sem querer: fulano, tu viu o Beltrano, a jogada que ele fez, o passe que ele deu, como ele é rápido, como ele marca bem. Poderia fazer igual, não era? Por que você não corre igual a ele corre? Por que você não marca igual a ele marca? Por que você não pede a bola? Eu não vejo energia quando você tá em quadra. Só que cada criança tem um tempo de amadurecimento técnico e de maturidade também. Quando você compara ele com outro amigo do time dele, você não tá trazendo pra ele uma inspiração. Às vezes pode parecer que não, mas é uma inspiração. Se inspira nele. Não. O que ele tá entendendo é justamente: eu não sou bom o suficiente. Eu não consigo correr como fulano. Eu não consigo defender como Beltrano. Eu não tenho a energia que Cicrano não tem. Então eu sei que não é na má intenção que você fala. Mas se você faz isso, para. Hoje é o dia de você parar. Porque você tá minando mais ainda a autoconfiança do seu filho. Às vezes a gente se compara, não é? A grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. Você já deve ter ouvido isso. Então, a gente que é adulto, que tem essa clareza, que a gente não pode se comparar, certo? A gente se compara. Imagine uma criança, imagine um adolescente que ouve muito sobre o amigo que tem um bom desempenho em quadra. Imagine ele também, como ele não se compara inconscientemente. E aí vem você só reforçar mais ainda isso, em vez de ser um ambiente seguro pro seu filho. Quinto erro: minimizar a frustração e o medo que ele sente. Sim, ele sente medo e ele se frustra. Pode parecer que não, mas ele se frustra e ele sente medo. E aí quando a gente mina isso, né? Quando a gente diz assim: filho, não precisa ter medo, vai lá, vai com tudo, você precisa enfrentar esse medo. Você tá só ensinando a ele a esconder. E ele não precisa mais dessa cobrança. Ele não precisa mais desse lugar minado. Ele precisa do oposto. Ele precisa se sentir que está em um ambiente seguro. Ele precisa sentir que ali é um lugar onde ele pode ser ouvido, onde ele pode ser acolhido, onde ele pode ser compreendido e aonde ele tem forças para ele ser quem ele é. Com os medos, as frustrações, as inseguranças e as coisas boas que vão começar a vir a partir do momento que ele começar a se enxergar do jeito que ele é. E aí uma fala que normalmente eu costumava falar muito, depois que ele conseguia se abrir o mínimo possível comigo: filho, eu entendo que você tem medo de errar. Eu também tenho medo de errar em algumas coisas. Isso é normal. Todo mundo sente medo de errar. Todo mundo se sente frustrado quando a gente cria uma expectativa em algo que a gente achava que ia ser de um jeito e foi de outro. O que não pode é a gente paralisar com isso. A gente já identificou o que a gente sentiu. Mãe, eu tô com medo. Mãe, eu tô frustrado. Mãe, eu tô chateado. Mãe, eu fico pensando e eu não consigo ver do jeito que eu queria em quadra. Ótimo, a gente já identificou.
for. Não precisa ficar se martirizando. Não precisa ficar se culpando, se julgando, se apontando. Não é esse ambiente que você tem aqui. Aqui em casa não é esse ambiente. Então, a gente vai começar a trabalhar essa sua insegurança, essa sua frustração, esse seu medo. Como é que a gente vai começar a fazer isso? Então, se você quer saber como foi que eu comecei a trabalhar essa insegurança com meu filho, né? Essa questão da frustração, do medo, me conta aqui nos comentários pra eu poder gravar um outro vídeo pra você. E também me conta se você se identificou com algum desses erros aí, se você já cometeu algum desses erros aí. Porque aqui não tem mãe perfeita. Aqui a gente busca evoluir junto com os nossos filhos. Aqui eu trago o que eu vivo, o que eu já vivi. Mas, além de tudo isso, ele sabe que em casa ele pode ser quem ele é. Até o próximo vídeo. Beijo!